Nós vamos ler o Salmo 16, o Salmo 73, um versículo em cada, e depois nós vamos ler Gênesis 12 e 13. Abra sua Bíblia comigo então, por favor, no Salmo 16, a partir do verso número 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Deus, não tenho outro bem além de ti. Agora vá, por favor, para o Salmo 73, verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há outro a quem eu deseje além de ti. Agora, por favor, vamos para Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, na banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome na terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizestes? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que disseste-me, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma, vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico de gado, de prata e de ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Preste atenção nisso. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló ia com ele. E tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto. Porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão
e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amém. Queridos, vivemos um tempo em que nos tornamos prisioneiros da obrigação de prosperar. E a palavra prosperar traz a conotação de acúmulo de riquezas, que na verdade representam o poder. Nós somos ávidos por poder. Poder consumir mais, poder buscar direitos para nós, usufruir mais, ter mais prazeres na vida. E nos venderam a ideia de que nós devemos então buscar, com uma ética relativa, aquilo que pode nos dar isso. Significa que eu sou flexível quanto à ética, sou honesto quando me convém, sou honesto quando estou sendo vigiado. Mas se necessário for, posso deixar de ser honesto para alcançar aquilo que eu desejo. É mais ou menos dizendo que os fins justificam os meios. E a gente acaba se apaixonando por nós mesmos, nós nos apaixonamos por nós mesmos. Nós nos colocamos em primeiro lugar. Isso se chama egocentrismo, é o ego sendo colocado no centro. É a minha vontade regendo a minha vida. E eu passo a me amar mais do que tudo nessa terra. A prova disso é a sociedade que nós temos. Nós temos um vizinho que põe o som muito alto porque ele quer, porque ele acha interessante. Nós entramos numa repartição, estamos esperando o médico, alguém liga o telefone e vai ver um vídeo com um som muito alto. Não interessa se quem está do lado não quer, não interessa se tem uma placa dizendo que não pode. A pessoa faz uma fila dupla para pegar o filho dele, porque o filho dele é mais importante do que os filhos de todos os outros que estão passando pela avenida. Ele vai parar todo mundo. O cara põe o bar e porque ele acha que ele tem que trabalhar, que ele precisa trabalhar, ele pode incomodar aquele senhor de idade que está passando por uma enfermidade, aquela senhora que trabalhou até tarde, aquele neném recém-nascido. Afinal, o ego dele está em primeiro lugar. O grande problema é que todos nós, vivendo em sociedade, estamos sendo estimulados a nos amarmos mais do que tudo. No que tange a Deus, nós nos colocamos também em primeiro lugar. Entregamos sim, às vezes, a nossa vida a Jesus, num gesto emocional. Quando alguém faz uma pregação e o Espírito Santo até nos toca, a gente levanta a mão, entrega a vida para Jesus, mas rapidinho a gente tira de lá e a gente começa a dizer: Deus, a minha agenda é mais importante do que a tua. O que eu acho vale mais do que o que o Senhor diz. E a gente começa a tomar os caminhos da gente. Não é à toa que a gente tem ido de mal a pior. Eu estou impressionado com o consumo cada vez maior de remédios psiquiátricos. As pessoas não fazem mais nada sem tomar remédio. Elas andam no poder do remédio. Elas vão para a academia para fazer exercício. E para que fazer muito exercício? Começa a tomar remédio. Começa a tomar remédio para cavalo. Começa a tomar bomba importada. Começa a tomar Viagra, porque dizem que aumenta a testosterona numa dose pequena, toma todo dia. Meninos de 17, 18, 19 anos, meninas. O importante é que essas pessoas se sintam bem com elas mesmas. Não importa se a saúde está indo embora. Isso se vê depois. Nunca como agora se brigou tanto. Eu vi um dia desse uma pessoa que desceu do carro, pegou uma chave para bater num ciclista e depois quebrou a bicicleta. O outro, numa outra briga de trânsito, desceu, abriu o porta-mala, pegou um machado e quebrou o carro do outro com um machado. Quem anda com um machado no porta-mala? Sem contar os que estão dando tiro. Sem contar os motociclistas que vêm, estão quebrando retrovisores de todo mundo. Sem contar os vizinhos que estão saindo no braço por mangueira de água que está lavando
Porque cada um está apaixonado por si, pelas suas razões. Marido e mulher já têm casamentos descartáveis. As pessoas já casam dizendo, olha, se não der certo a gente separa. É impressionante porque o projeto não é um projeto de vamos viver até envelhecer e morrermos bem velhinhos. Nós vamos nos separar, é uma possibilidade muito real. A gente vai casar, mas se não der certo a gente separa. Sem contar a vida financeira, que está indo de mal a pior, porque não tem bênção na vida. Na desonestidade, no egocentrismo, na violência. Isso tudo porque as pessoas se afastam do Senhor. Nós temos aqui uma história, a história de Abrão. Abrão é um homem que mora num clã. Seu pai é o chefe desse clã. Ele é uma pessoa que tem uma esposa, não tem filhos, e de repente Deus aparece para ele, fala com ele. E dá um projeto. Deus diz, eu quero tirar você do meio desse tipo de sociedade e levantar através de você uma nação santa. Um povo que me ponha em primeiro lugar. Abraão, eu vou tirar você. Você vai andar debaixo da minha palavra. Aonde eu te mandar, você irá. Sai da tua terra, e o Senhor ainda reforça e diz, e sai da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, você vai andar debaixo da direção que eu te der. Porque eu quero começar um povo que me ponha em primeiro lugar. Eu quero levantar de ti um povo que me ouça, um povo que me obedeça, um povo que entre em aliança comigo, um povo que me tema. E eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não tema nada, eu serei contigo. Mas o Senhor diz para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai ser o portador da bênção. Você vai levar a bênção para as pessoas. A bênção estará com você. Eu vou levantar uma nação de você. Não olha para a direita nem para a esquerda. Segue para o lugar que eu te mostrar. Não se preocupe com recursos. Eu sou o teu grandíssimo escudo. Eu vou contigo. E Abrão sai. Pega tudo que é dele, pega a esposa, tem um sobrinho mais chegado, ele reparte a visão, esse sobrinho vem com ele, e ele anda um tempo. Como toda pessoa que tem um encontro com Deus, ele precisa ser um adorador. Irmãos, quem conhece a Deus é um adorador. Quem conhece a Deus é uma adoradora. Adorador é aquele que se submete a Deus. Em algum momento nós prestamos culto, em algum momento nós oferecemos, nós fazemos oferta. Oferta é sim, como disse há muito tempo atrás, um pastor, na verdade na época um bispo. Ele disse, dízimo e oferta são o sangue da igreja de Jesus. Bispo Macedo disse isso há uns 30 anos atrás. Naquela época caíram de críticas em cima dele. Mas não há como você ter uma relação com Deus sem que você entregue tudo, sem que você tenha uma oferta, sem que você traga dízimos ao Senhor. É impossível. Porque eu recebo tudo dele. Desde o começo, Adão e Eva fizeram isso. Quando eles tiveram as primeiras colheitas, quando eles tiraram as primeiras crias, eles levantaram altares e trouxeram ao Senhor, ensinaram os seus filhos. Ao cabo de um tempo, aquele que era agricultor trouxe daquilo que ele tinha plantado, aquele que era pecuarista trouxe das suas crias o melhor e ofereceu ao Senhor. Abrão não é diferente, ele saiu. E agora ele para entre Betel e Ai. Duas cidades, uma lá, outra lá longe, ele está no meio do caminho. O Senhor aparece para ele ali e diz, eu te darei esta terra, a ti e a tua descendência. Esse é o lugar. Eu te darei essa terra. E a Bíblia diz que ele levantou um altar ao Senhor. Para que se levanta um altar ao Senhor? Para fazer oferta, para fazer sacrifício. Você levanta um altar de pedras, pega o melhor que você tem e entrega ao Senhor. Naqueles dias, se colocava lenha, colocava a oferta, porque a oferta vinha como gado, vinha como ovelhas, vinha como cereais, vinha como o que eles tinham. E entregava ao Senhor, punha fogo na lenha, para que aquilo não voltasse
para o patrimônio dele. Aquilo era do Senhor, ficava lá. E é tão lindo isso, porque eu me lembro aqui da dona Alina, já falecida. E dona Alina me contou, era uma senhora fiel, no dízimo, na oferta, no evangelismo, até a morte, ela foi uma senhora fiel. E um dia ela me contou da terra dela, Ladainha, nunca fui a Ladainha, disse que é longe pra caramba. Isso lá nos idos, quando dona Alina ainda era uma menina. O evangelho não tinha chegado lá. Ela me contou de duas pessoas. Uma senhora que fazia biscoitos para vender, a igreja evangélica não tinha chegado lá ainda, e aquela senhora, do dinheiro que ela recebia, ela punha numa lata. Quando a lata estava cheia de dinheiro, ela pegava aquela lata, ia até um boqueirão, um buraco grande, enfiava a mão, pegava uma mão cheia daquele dinheiro e jogava no boqueirão. E vinha embora. E as pessoas achavam que ela era doida. E aí perguntavam para ela, ela dizia para as pessoas, aquela é a parte de Deus. Abraão levanta um altar para oferecer algo a Deus. Deus havia dito para ele lá atrás, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele chegou ali no lugar entre Betel e Ai, e o Senhor diz, é esse o lugar. É esse o lugar. Darei a ti a tua descendência. Ele levanta um altar. Até aqui está quase tudo muito bem. Ele colocou Deus num lugar de destaque. Mas o texto vai dizer para nós que Deus não falou mais nada. E aí, ele resolve andar. Irmãos, ele saiu porque Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela. Agora Deus não disse nada. Deus não voltou a falar para ele assim, sai da tua terra, dessa terra, sai desse altar e vai para outro lugar. Era para ele ficar ali. Ele sai andando. E quando você anda longe dos caminhos do Senhor, volta os olhos à palavra de Deus para você saber que eu estou pregando a verdade. Olha lá o que está escrito. O verso 8, final do verso 8. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Até aqui está tudo muito bem. Verso 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Deus mandou ele caminhar? Deus mandou ele caminhar? Está escrito que Deus apareceu e disse, agora pode sair? Não, ele resolveu andar por conta própria. Quando você resolve andar por conta própria, quando você resolve fazer o que a sua cabeça acha que é certo, olha o que acontece no verso seguinte, presta atenção, e havia fome naquela terra. Desceu Abrão para o Egito. Enquanto ele estava debaixo da vontade de Deus, a palavra de Deus sobre ele era uma palavra que o protegia. Ele resolveu andar por conta própria, irmãos, exatamente como nós estamos vivendo hoje. Cada um está andando por sua própria conta. Um dia você levanta a mão e diz, eu entrego minha vida a Jesus, eu sou de Jesus e chora. Depois você não é mais dizimista, não oferta, não evangeliza, não vem nos cultos, não ora, não lê a Bíblia. Que vida é essa que é de Jesus se você está longe dele? Há muitos e muitos anos atrás, porque eu já sou bem velho, graças a Deus, eu era viajante. E eu viajava com um cara que eu gosto muito, que eu amo muito, meu irmão. E eu tinha dado uma Bíblia para esse sujeito. E a gente saía de manhã. Segunda-feira a gente deixava a filhinha dele na escola e pegava o carro. E um dia a gente está em Coronel Fabriciano. De manhã, levantamos e ele estava lendo a Bíblia que eu tinha dado. E ele entrou no banheiro com a Bíblia. Daí a pouco vem ele e falou, Demir, descobriu um negócio. O que é? O que você descobriu aí? Rapaz, se a gente fizer o que Deus está mandando, Ele vai nos abençoar. Está escrito aqui, olha. Tudo que nós temos que fazer é obedecer. Irmãos, que iluminação, que insight, que coisa maravilhosa. Tudo que nós temos que fazer é obedecer e nós vamos prosperar. É só isso. Abrão estava quase tudo certo com ele. Por que estava quase tudo certo? Porque Deus tinha dito para ele, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua parentela. E ele levou Ló. Ele levou o sobrinho dele. Não estava tudo certo porque ele estava andando com gente que não devia estar com ele. Lucas, quando Deus te der uma visão, obedece. Ah, mas eu vou levar fulano. Deus mandou levar fulano?
Ah, mas eu tenho muita dó de Cicrano. Você é mais bondoso do que Deus? Você é mais misericordioso do que Deus? Eu me lembro muito do profeta Samuel. Deus havia levantado Saul como rei de Israel. E Saul se afastou dos caminhos do Senhor, pelo que o Senhor resolveu tirar Saul. E aí Samuel, profeta do Senhor, chega para Deus triste, porque Saul perderia o reino. E o Senhor pergunta para ele: você é mais misericordioso do que eu? Você é mais misericordioso do que eu? Deus amava Ló, mas dessa viagem não era para Ló. Era para Abrão e para a esposa dele, para Sarai. O Abrão agora, porque estava desobedecendo, não estava na prosperidade. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Se você não está sendo próspero, pergunte a Deus se é prova, porque Deus te fala: eu estou te provando. Você está andando direitinho, mas é uma prova para a sua vida. Então você descansa no Senhor e passa pela prova para ser aprovado. Mas se não é uma prova, você está longe dos princípios da palavra de Deus. Eu sou dizimista, eu sou frequente, meu coração está no altar. Eu tenho feito as minhas obrigações, eu amo ao Senhor, meu coração está quebrantado e mesmo assim eu estou passando por essa dificuldade. Se alegre, você está sendo provado e quando você for aprovado, a prova vai cessar. Jesus ficou 40 dias com fome. Quando estava com muita fome, de jejum de 40 dias, aparece o diabo. O diabo prova Jesus. Jesus o vence, a Bíblia diz, e vieram os anjos do Senhor e serviram a Jesus. De tudo que ele tinha fome, ele comeu. Quando você passar pela prova aprovado, os anjos do Senhor virão e vão te suprir todas as necessidades, porque essa é a palavra de Deus, é ela que diz isso. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, a tua luta não é prova não, a tua luta é o teu pecado. Abrão não fez o que o Senhor mandou do jeito que Deus mandou, ele fez mais ou menos. Sai da tua terra, da tua parentela, e ele sai da terra, mas leva a parentela. O Senhor Deus diz, a terra é essa, ele só tinha que ficar ali, mais nada. Ele resolveu andar, Deus não falou nada, eu vou dar uma volta. Aí a fome o pegou. Ah, lá no Egito tem comida, eu vou descer para o Egito. Deus mandou Abraão descer para o Egito? Vocês leram aí na Bíblia que Deus mandou ele descer para o Egito? Não mandou. É engraçado como é que a gente gosta de tomar as decisões por nós mesmos, e quando dá errado a gente se ferra. Ele chega no Egito, aí ele começa a ficar com medo, porque pastor Zé, quando alguém anda longe dos caminhos do Senhor, o medo toma o coração da pessoa. Resta uma expectativa horrível de juízo de Deus. Quem está em pecado, sente que a mão de Deus está sobre ele e que o diabo vai tocá-lo. Que a mão de Deus está pesando e que o diabo tem a legalidade. Abraão chamou a mulher e disse, olha, você é muito bonita. Os homens dessa terra, eu já vi o olhar deles para você. Quando eles souberam que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Então diz que você é minha irmã. Era uma meia verdade, porque ela era meia irmã dele. Não era filha do mesmo pai. Era meia irmã. Pastor, mas podia. Naquele tempo podia, mas hoje não pode, eu não entendo. Não entendo, irmão, vai estudar história que você vai entender. Naquele tempo era assim. E não deu outra. Ela foi tomada como mulher de Faraó. Só que Deus tinha uma promessa para Abrão e para a esposa dele. Presta atenção em nome de Jesus no que eu vou te falar. Casamento é algo muito sério para a gente brincar com ele. Casamento é algo muito sério para a gente ficar plantando bobagem com a nossa palavra. Ah, se não der certo a gente separa. Tira isso da sua boca, você casou para ficar casado. Antigamente as pessoas diziam, eu vou levar minha cruz até o final, e levavam. Tem histórias que eu conheço, de mulheres que sofreram com seus maridos, que bebiam, que caíam na rua. De mulher.
que os parentes chegaram e disseram, olha, os parentes dele, pode separar dele. A gente sabe que você sofre muito, está cheio de menino, vai embora. Nós vamos construir uma casa para você, você vai ficar jogada, não, nós vamos cuidar de você. E ela disse, olha, eu não separo dele, porque quando eu vou buscar ele lá em cima, tem um pacotinho com 1 quilo de carne. Ele nunca deixou de deixar faltar alguma coisa aqui. E ela levou até o final. Ele morreu velho e ela cuidou dele até o final. Se faz mais gente desse tipo, não. Sabe como é que é hoje? Vai embora! Peraí, e aquele dia que vocês falaram na presença do Senhor até que a morte os separe? Isso quando não sai nos tapa. Parece campeonato de taekwondo. É soco para lá, é tapa para cá, é palavrão para lá, é palavrão para cá. Porque as pessoas não colocam Jesus em primeiro lugar. Colocam a sua vontade, o seu ego. Então, se tocou em algo que é meu, eu brigo. Vai embora, sai da minha vida. Eu sou o rei de mim mesmo. Não, meu irmão. O rei de mim não sou eu. O rei de mim é o Senhor. Ló não era para estar ali. Aquele homem não tinha que estar ali. Tinha que obedecer o Senhor. Largar a parentela e vir, Abraão. Agora você está no Egito, está perdendo a mulher. Você abriu mão do seu casamento. Pecado é assim, ele vai jogando você cada vez mais embaixo. Tem uma hora que você descobre, eu pequei, sai do pecado. Larga o pecado. Anda, volta para a presença do Senhor. Abraão não tinha entendido, ele já tinha errado em carregar o Ló, já tinha errado em deixar o altar, já tinha errado em descer para o Egito, agora jogou o casamento fora. Mas Deus tem promessa para o homem e tem promessa para a mulher. Viu, irmã Marilene? A senhora que também ficou casada até o final com Jorge, levou seu casamento. Eu ouvi um negócio muito bonito, num momento de muita dor. Uma tia da Simone faleceu, nós ficamos sabendo do falecimento dela numa quarta-feira, depois do culto aqui, saímos daqui eu e Simone 11 horas da noite, fomos para o velório. Chegamos lá de madrugada, a igreja Assembleia de Deus, hábito de velar o corpo na igreja. E aí, o irmão da senhora que havia morrido, da tia, da Simone, veio de uma outra cidade. E aí, todo mundo deu uma palavra, aquele monte de gente que tinha de se despedir. E o irmão dela veio ao altar e olhou para o marido dela e disse, Zé, você cumpriu a sua palavra com a minha irmã. Você ficou casado até que a morte o separasse. Eu estou aqui para dizer, você cumpriu a sua palavra. Irmãos, onde estão os irmãos de Jesus dos dias de hoje? Onde estão os que obedecem a palavra? Abraão abriu mão do seu casamento muito rápido. Aí o Senhor interveio. Não, Abraão, eu vou restaurar teu caráter, eu vou restaurar o dela. Teu casamento é alguma coisa que eu levo muito a sério. Essa mulher volta para você. O Senhor aparece para o faraó e diz, se você botar a mão nessa mulher, eu destruo você, sua casa, até a 1000ª geração. Não sobra nada nesse Egito, eu acabo com tudo. Ele fica apavorado porque ele sabe que é Deus. Irmão, não brinca com Deus não. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinca com Deus. Eu fico apavorado quando eu vejo gente brincando com Deus. Recebe um milagre, recebe outro milagre, recebe um milagre e vai levando a vida como se tivesse num dia de carnaval. Coloca máscara e vai fazer o que acha que deve. Quando Deus se levanta, fique preocupado se ele estiver com raiva de você. Faraó viu o que era o Senhor com raiva. Chamou Abraão e disse, o que você fez comigo? Leva essa mulher embora. Devia ter falado que ela é tua esposa, agora estou eu aí na mão desse Deus poderoso. Chamou a guarda dele e disse, leva esse povo até a fronteira. E o Abraão deve ter perguntado, e o gado que o Senhor me deu, e as ovelhas, e os servos, e a prata e o ouro que o Senhor me deu pela compra da mulher? Ele falou, eu não quero isso de volta não. Você já botou a mão nisso, leva isso com você. E aí, irmãos, eu li o mesmo versículo 2 vezes. Vocês repararam? Quem reparou que eu li 2 vezes o mesmo versículo? E eu vou ler a terceira.
Olha aí, verso 3 do capítulo 13. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Tem que voltar lá no começo. Ele teve que voltar ao lugar onde ele não deveria ter saído. É muito sério esse negócio de não levar a igreja a sério. Tem uns crentezinhos caídos aí pela rua que falam mal de religião, que falam mal de pastor, que falam mal de igreja. Deixa eu te falar uma coisa: quem levantou pastores na terra foi o Senhor. A Bíblia diz, Paulo diz a Timóteo, diz a Tito, coloca pastores nas igrejas. Paulo ungia pastores para tomar conta da igreja. Jesus mandou que os seus levassem o rebanho dele de um aprisco até onde ele queria. Igreja não é algo que o homem inventou, nasce no coração de Deus. Igreja não é um lugar onde eu vou assistir um culto, eu vou ao cinema assistir um filme, eu vou ao estádio assistir uma partida de futebol, eu vou à igreja servir. Eu venho à igreja para servir a Deus. Eu venho à igreja para me alimentar da palavra de Deus. Eu venho à igreja para louvar a Deus. Eu venho à igreja para dizimar ao Senhor. Eu venho à igreja para ofertar ao Senhor. Tem gente falando contra pastor, contra igreja, contra dízimo e contra oferta. Mas está aqui na palavra do Senhor de Gênesis, aqui nós estamos em Gênesis. Até Apocalipse tem oferta e tem dízimo. Mas a pessoa é tão avarenta, ela é tão apaixonada pelo dinheiro dela, o dinheiro é o Deus da vida dela, que ela não é dizimista, ela rouba a Deus e quer que os outros roubem, ela quer apagar a luz do outro que é dizimista para que as trevas dela não sejam manifestas. Abraão volta para o lugar onde estava o altar. E nós não lemos aqui hoje, não vamos continuar lendo aqui hoje, mas nós conhecemos por lermos em outras ocasiões, que Abrão, depois da guerra contra Quedalaomer e os outros reis, que haviam levado Ló como prisioneiro, ele vem trazendo todo o despojo, e aparece Melquisedeque, sacerdote, e oferece a Abraão, naquela época, pão e vinho. E a Bíblia diz, e Abraão deu a ele o dízimo de tudo. Eu prefiro obedecer a Bíblia do que obedecer crente caído na rua aí falando contra dízimo e contra oferta. Eu prefiro a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus eu vi cura. Na palavra de Deus eu vi restauração. Na palavra de Deus eu vi salvação. Na palavra de Deus eu vi vida nova. Na palavra de Deus eu vi vitória. E continuo vendo tudo isso. Na vida dos caídos que falam contra o Senhor na rua, na internet, eu só vejo derrota. Voltou para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Isso a gente vê lá em Apocalipse, numa das 7 cartas enviadas às 7 igrejas. O Senhor diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, volta e conserta, volta ao teu primeiro amor. Volta. Abraão voltou. E aí o que acontece? Acontece que a semente brota. Semente brota, pastor Zé? Você tem um canteiro lá na sua casa? Uma vez você me mostrou que tinha feito um canteiro, ainda tem aquele canteiro, o que você tem lá? Por que você tem cebola? Porque é bom, mas é porque você plantou cebola. Tem acerola? Kênia, você tem acerola? Filha da acerola aqui da igreja, que foi a minha Amanda que plantou. Quando você planta, a semente brota. Ah, irmão, brota. Eu tenho um pé de tomate que está na porta lá de casa. Eu falo que eu tenho, todo mundo tem, né? Porque quando ele está tomate, o tomate some. Eu jogo água todo dia. Quando o tomate começa a ficar amarelinho, ele não chega nem a ficar vermelho. Ele começa a amarelar, ele some. Alguém leva, graças a Deus. Semente que caiu de algum tomate podre, de algum tomate que estava mais amassadinho, que a gente jogou aquele pedacinho fora, ou o tomate inteiro fora, caiu do saquinho de lixo ali no pé da árvore e cresceu. Semente boa cresce. Deixa eu te contar uma coisa, você que é ofertante do ministério do café com os irmãos de rua.
você está fazendo uma obra maravilhosa. Deus vai abençoar a tua vida abundantemente. Tem gente que não foi lá, mas que não deixa de ofertar. Quando a Patrícia coloca no grupo: irmãos, a Nizinha passou a lista, está precisando esse mês de margarina, de pão, não sei o que, eu já sei, Cleidiane vai entrar, eu já sei que um monte de gente vai entrar. Tem a oferta que cai ali redondinho, não falta. Tem gente que desce no fundo da cisterna, dentro do balde, para poder cavar e fazer o buraco ficar mais fundo, mas tem gente que fica lá em cima, segurando a corda e puxando a corda. Tem gente que vai e faz, tem gente que está patrocinando. Essas sementes de quem abençoa com a oferta, essa semente de quem está indo lá trabalhar, essa semente de quem está orando, vai crescer como bênção na sua vida, em nome de Jesus. Vai ter prosperidade na tua vida, vai ter prosperidade na tua casa. Não vai ter conta vencida debaixo de algum vasinho. Não vai ter cobrador na tua porta, porque a semente que você está plantando é de prosperidade. Você que é dizimista, você recebe muito ou pouco, mas você é dizimista na casa do Senhor, você é ofertante na casa do Senhor, você entrega com gratidão. Irmãos, não é o que a gente entrega, é como a gente entrega. Eu tenho ensinado 1 Coríntios capítulo 13. O amor caritas é o amor que se importa. É o mover do meu coração, me importa agradar a Deus, me importa ser fiel a Deus. Senhor, eis aqui o meu dízimo. Tem pessoas que eu conheço e posso falar, que são dizimistas fiéis. Irmãos, era impressionante. Ele deixava de viajar para não perder o culto no dia de entregar o dízimo. Saiu o salário dele, ele estava com viagem marcada com os filhos dele. Ele não viajava, ele vinha na igreja. Dona Lina, que eu falei, o Nilson era dizimista fiel, Kenner. Fosse muito, fosse pouco, do Nilson estava lá. Tem muito dízimo do Nilson aqui. Nas paredes, no piso, na obra. E mais um monte de irmãos que eu posso falar aqui. Irmão Orlando e tantos outros. Abraão tinha plantado a semente que não era boa. Da desobediência. Lá no começo. Sai da tua terra, da tua parentela. Ele levou o Ló. Semente ruim também brota, pastor Zé. Semente ruim também brota. Tem semente que não brota rápido, tem semente que brota demorado. Semente do mal às vezes demora. Porque Deus é misericordioso, vai te dando tempo para você consertar, para você emendar. Minha mãe dizia muito assim: se emenda. Emenda, Debir, emenda. E às vezes a gente não emendava. Depois vinha reclamar. Aí chegou um dia que os rebanhos de Ló e os rebanhos de Abrão eram muito grandes para a terra onde eles estavam. E aí os pastores começaram a brigar. Aí agora esse homem que aprendeu a andar com o Senhor chama, irmão, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ele chama o Ló e diz: está na hora de você ir embora. Eu entendi agora que eu errei. Eu devia ter colocado o Senhor em primeiro lugar, eu coloquei o meu sentimento por você. Às vezes você está amando a pessoa errada. Cuidado com o sócio que você tem. Cuidado com o namorado que você tem. Cuidado com a namorada que você arrumou. Cuidado com essa pessoa que está te chamando para fazer um serviço meio esquisito. Cuidado com esse colega que está pondo minhoca na sua cabeça. Semente ruim, a Bíblia diz em 1 Coríntios. As más comunicações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você está ouvindo. Canta aquela música que o Lucas gosta muito. Cuidado, boquinha com que fala. Não é essa música que você gosta, Lucas? Cuidado, ouvido com que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Agora ele entendeu e falou: Ló, vai embora. Porque essa jornada não é para você, é para mim. A terra está toda diante de você. Irmão, e aqui eu preciso chamar a sua atenção. Eu disse no começo que nós estamos apaixonados pelo que o dinheiro pode comprar, pelo que o poder pode nos dar.
Eu quero mais conforto, eu quero repetir a mesma sensação de prazer. Então eu tenho que ter poder para fazer isso acontecer. Eu vou usar a minha beleza, eu vou usar o meu poder político, eu vou usar o meu dinheiro, eu vou usar a minha força, eu vou me impor, eu vou usar arma, para que eu tenha mais do mesmo, porque eu gosto, eu preciso repetir isso. Eu gosto de carro novo, eu gosto de viajar, eu gosto de mulher, eu gosto de homem, eu gosto de bater nos outros, eu gosto de poder comprar, eu gosto de me mostrar. Esse monte de coisa concorre com a única coisa que é importante: eu gosto do Senhor, eu amo ao Senhor, eu quero servir a Deus. Deus é mais importante do que todo o dinheiro do mundo. Deus é mais importante do que todo homem gostoso do mundo. Deus é mais importante do que toda mulher gostosa do mundo. Deus é mais importante do que todo luxo que o mundo puder me oferecer. Deus é mais importante do que todos os anos que eu puder viver. Deus é mais, eu preciso amar mais ao Senhor. Abraão estava começando a entender que ele precisava caminhar e crescer em amar a Deus. Então ele chama Ló e diz assim: a terra está toda diante de você. Escolhe o caminho que você quiser. Se você disser eu vou para a esquerda e sobrar para a minha direita, eu vou para a direita. Se você disser eu vou para a direita e sobrar para a minha esquerda, eu vou para a esquerda. Porque não interessa se eu for para a direita ou se eu for para a esquerda. Eu vou com Deus. Onde Deus estiver é o meu lugar. Irmão, o caminho de Abraão é o caminho de Deus. Onde Deus estiver, ali eu estarei. E aí eu lembro de Ruth, a Moabita, que vai falar para a sogra dela uma declaração de amor maravilhosa, que a gente vê em convites de casamento, que vocês já sabem qual é. Onde você estiver, eu vou estar. Onde você deitar, eu vou deitar. Onde você ficar, eu vou ficar. Senhor, onde o Senhor estiver, é que me serve. O Ló levanta os olhos e vê o lugar mais bonito do mundo e vai para lá. Tinha água, tinha pastagem, tinha... Só que lá também tinha Sodoma e Gomorra, e ele vai perder tudo lá. Abraão olhou para o céu e disse: Senhor, eu não tenho nada nessa terra, e nem no céu, além do Senhor. Tu és toda a minha riqueza no céu e toda a minha riqueza na terra. E aí, irmãos, eu li duas referências. Salmo 16, verso 1 e 2. Davi escreve o capítulo 16 do livro de Salmos. E ele diz: para o Senhor, tu és toda a minha riqueza. Davi não estava apaixonado pela coroa real. Davi não estava apaixonado pelo tesouro real. Davi não estava apaixonado pelo exército real. Davi não estava apaixonado pelo palácio real. Davi não estava apaixonado por ser rei. Ele era apaixonado pelo Senhor. Eu não tenho maior riqueza além de ti, Senhor. Eu estou apaixonado pelo Senhor. Depois nós fomos para o Salmo 73. É um homem, é Asaf, é um levita, é um cantor, é alguém que escrevia cânticos ao Senhor. E o que esse homem, Asaf, faz? Ele diz: eu olhei para o ímpio. O ímpio parece que vai dar tudo certo para ele, para mim estava dando errado. Eu guardei inutilmente a minha honestidade e eu fui de mal a pior. Mas eu olhava para o homem violento, ele prosperava. E eu quase me desviei. Aí eu entrei na tua casa. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Asaf diz: até que eu entrei na tua casa. Eu entrei na igreja. Sabe onde que você tem que educar o seu filho? Na igreja. Sabe onde que você tem que abençoar o teu casamento? Na igreja. Sabe onde que você tem que abençoar os teus negócios? Na igreja. Sabe onde que você tem que envelhecer com bênção e prosperidade e saúde? Na igreja. Ele disse: os meus pés quase se desviaram da igreja, do caminho do Senhor. Ele disse: eu falei como um louco até que eu entrei na tua casa. E aí o Senhor me mostrou o fim do homem violento, o fim do homem pecador, daquele que escolhe o caminho de Sodoma e de Gomorra. Ficam como quem acorda de um sonho, ficam enlouquecidos. De repente o Senhor lhes põe como num chão escorregadio, eles caem, perdem tudo. E aí eu disse: falei como um louco. E aí ele cai em si. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Asaf cai em si. E ele diz assim, no verso 25 do Salmo 73. Não tenho outro no céu, senão a ti. E no 26, não há outro que eu queira mais, senão ao Senhor.
Se você é de Deus, coloque o Senhor em primeiro lugar. Nem filho, nem filha, nem marido, nem dinheiro, nem saúde. Por isso é que Jesus disse: aquele que amar mais pai, filho, irmão, irmã, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. É o Senhor em primeiro lugar. Se você amar Jesus mais do que tudo, você não trai sua esposa. Se você amar Jesus mais do que tudo, você não trai seu marido. Se você amar Jesus mais do que tudo, você não rouba ninguém. Se você amar Jesus mais do que tudo, você não briga, você não xinga. Se você abrir mão de amar Jesus, um abismo chama o outro. Pode até demorar, mas um abismo chama o outro. Quem ama mais Jesus do que o outro, não vira e diz: vamos separar. Diz: vamos orar. Mas nós estamos tendo um problema. Vamos orar. Eu gosto muito, de certas situações. Eu contei aqui um dia desses. Estou terminando, já fechei a Bíblia. Um dia desses eu estava muito nervoso com uma situação. E a Simone queria alguma coisa. E ela chegou perto de mim. Acho que foi o piso que tinha estourado, Deu uma dilatação, estourou. Do nada. E eu estava nervoso porque já tinha passado pintor lá um tempo atrás. E se tem um negócio que me deixa nervoso é gente estranha dentro da minha casa, tempo demais. Isso me tira da paz. Mesmo que seja trabalhando, tira minha paz. É horrível você ter construção, mexer com casa com você lá dentro. E precisava trocar o piso. E a Simone, com aquele jeitinho manso dela, amoroso, ela veio chegar perto de mim e eu já estava... Eu olhei para ela e falei: Simone, nem fala comigo. Ora. Irmão, e ela foi orar. Sabe o que aconteceu? Tudo que ela queria, do jeito que ela queria. É impressionante, irmã Marilene, como é que esse negócio funciona? Como que a oração funciona? Se ela falasse no meu ouvido, talvez não saísse nada. Não era hora. Mas em vez de brigar, eu disse: ora. E ela, sábia como ela, foi orar. E quando ela orou, Deus abriu o céu, abriu tudo e a coisa aconteceu. Irmã, não joga teu casamento fora. Irmão, não joga tua empresa fora. Irmã, não joga tua saúde fora. Não joga o teu filho fora. Não joga os teus anos na terra fora. Anda na presença do Senhor. Ama o Senhor mais do que tudo. Essa é a mensagem dessa noite. Ama o Senhor mais do que tudo. Sabe por que aquela senhora não jogou o casamento fora mesmo quando o marido caía na rua? Porque ela é uma mulher de Deus. Sabe por que aquela dona lá não tinha dó de pegar um dinheiro com a mão e jogar no buqueirão? Porque mesmo sem ter recebido a palavra pregada, ela amava ao Senhor Deus. E eu poderia dar tantos exemplos aqui. Cadê os filhos e filhas de Deus que deviam estar aqui nessa noite? Que são aqui dessa casa. Esse é o altar delas, é a terra deles entre Betel e Ai. Cadê? Estão descendo para o Egito, estão por aí. Estão andando. Estão andando. Que preço vão pagar antes de voltarem até aqui? Você não é assim. Fica firme na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.